Vocês sabem que eu gosto que fica mais pertinho, né? Que se ajuntem, se agrupem. O sentido de nós nos reunirmos é como? 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 Diga-se igreja. Diga-se igreja. O sentido de nós nos reunirmos é como igreja. E o que é igreja? Igreja é uma pessoa, sim ou não? Igreja é uma pessoa. Já troquei, esse aqui é o seu. Igreja é uma pessoa, sim ou não? Tanto é que Jesus disse que Ele vai casar com quem? Com a sua igreja. Nós por um tempinho fomos tapeados, não fomos? Diga assim, eu fui. Diga comigo, gente, pelo amor de Deus. Eu fui tapeado. Porque me fizeram pensar que eu sozinho era igreja. Não tem como. Não tem como. Diga para a pessoa que está perto de você, não tem como. Não tem como você ser sozinho na igreja. Porque a igreja ela é composta por membros. A igreja não tem nome, não tem placa, sim ou não? A igreja somos nós quando nós nos unimos. E o sentido de nós nos unirmos é pegarmos a Fernanda que está no fundo e trazer para perto de nós. Porque membro desviado torna a noiva aleijada. Isso é sério. Eu falei isso brincando, mas é profundo. Quando você tem alguém que está desviado, só imagina o dedinho aqui, ó, totalmente torto, virando aqui para trás, tudinho assim. Isso é o que? É uma parte do corpo desviada da função correta dela. Sim ou não? E nós aprendemos que ser desviado não é quando nós saímos do templo, saímos das quatro paredes de uma igreja. Sim ou não? Ser desviado é estar em um caminho oposto ao que a igreja no todo está indo. Sim ou não? Sim ou não? Isso é estar desviado. Então quando sai da igreja é o que? Está morto. Morreu. É aquele filho pródigo. Meu filho pródigo voltou. Ele estava morto e agora vive. Sim ou não? Muitos de nós que estamos aqui deixamos com que o nosso coração se desvie e tome caminhos diferentes, sim ou não? Deixa. Muitas das vezes nós pegamos algumas coisinhas que não fazem parte da igreja que nós nos tornamos. Nós começamos a andar sozinhos naquele tipo de pensamento, naquela ideia. Jesus foi tão lindo que Ele ensinou os seus 12 a andarem sempre juntos. Sim ou não? E quando eles montaram a igreja, quando eles construíram a primeira igreja, a igreja de Atos, sabe o que acontecia? Os cultos deles, gente, duravam até 9 dias, até mais, né? E eram diretos, começava de manhã e ia tarde, noite inteira, reunidos na mesma casa. Era por isso que era fácil perseguir eles e encontrar e matar um monte, porque eles sempre estavam reunidos, sempre juntos. Sabiam disso? Diga assim, eu não sabia. Amém. Hoje nós nos reunimos durante o culto por 1 hora, 1h30, 2 horas, e seguimos uma liturgia. Hora do louvor, hora da palavra, hora de orar pela palavra, hora de ofertar e hora de vazar. Sim ou não? Naquela época não existia uma liturgia. Eles estavam reunidos como igreja. Eles conversavam, eles oravam, eles comiam juntos, dormiam na mesma casa. Isso era ser igreja naquela época. Dividiam os seus bens, tudo que tinham uns com os outros.
Amém? Amém? Quando a perseguição vinha, eles corriam também juntos, sim ou não? Quando precisava lutar, eles lutavam juntos, sim ou não? Eles não lutavam contra os homens, mas eles lutavam contra principados, potestades e demônios dominadores das regiões celestiais. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Sim ou não, gente? Acorda! Estou tentando chegar a um lugar. Se você não acompanhar comigo, você vai ficar perdido. Porque tudo isso, depois, é como se fosse uma pintura, um quadro. Eu começo a dar umas pinceladas. Quando você começa a olhar, parece feio, sem sentido algum. Mas no final, o quadro todo vai fazer sentido. Vai ser bonito. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. E no final, ele está lá montado. Amém? Então vamos chegar lá. E a igreja foi perseguida, morta, e tarará, como todo mundo sabe, né? Sim ou não? Só que no passado, quando os homens de Deus caminhavam na terra, não existia a igreja ainda. Não existia a igreja. Mas mesmo assim existiam palavras que eram ministradas para eles, sim ou não? Em todo o tempo era o Pentateuco, era a Torá, né? Que era ministrada para eles. Em todo o tempo eles estavam lá sendo ministrados por uma Torá. E a Torá era o quê? Lei pura. Desde criancinha até adulto. Por quantos anos que eles começavam, que as crianças aprendiam a Torá inteira? Até 11 anos de idade, as crianças já sabiam a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Porque a raiz da vida de um judeu, de um israelita, que é o povo de Deus, que era o povo de Deus, somente eles, era Deus. Tudo que eles faziam era por causa de Deus e era para Deus. Se eles trabalhavam para ter a comida em casa, eles não trabalhavam somente para ter a comida em casa. Eles trabalhavam pelo templo, pelos sacerdotes, pelos irmãos que passavam necessidade, pelas viúvas. Sabia disso? Essa era a vida do judeu, a vida de um israelita, um povo de Deus. O centro da vida deles era um Deus. Tudo girava em torno de Deus. Quando eles se desviavam, Deus mandava profetas bravos. Por isso que a maioria dos profetas que aparecem na Bíblia naquela época vinham de forma para dar sentença, para dar coisas absurdas, não era? A maioria deles era. Eles vinham dessa forma, para arrebentar mesmo. Falar, cara, vocês estão construindo a casa de vocês, estão construindo palácio para vocês e deixando a casa de Deus e largada ali. Não era assim? O tempo todo, a vida deles era Deus dando ordem, Deus falando, Deus dizendo, eles seguindo ou eles se rebelando e seguindo outros deuses, e Deus lutando para buscá-los de volta. Deus passou a vida inteira dos israelitas no Velho Testamento lutando para sempre trazer os israelitas de volta. Desde quando começou isso? Desde a época que Deus começou a tirar eles lá do Egito. Deus começou a brigar com o povo de Israel. Vamos sair daqui que eu vou levar vocês para uma terra melhor. Sério, Deus? Sério? Então vamos então. Aí eles começaram a sair de lá. Vamos ler lá? Eu vou ler um pedacinho com vocês de quando eles saíram de lá. De quando eles saíram de Israel. Abra sua Bíblia em Números 11. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Eu vou chegar lá, tá? Me aguarda um pouquinho. Diz assim, ó: aconteceu que o povo começou a murmurar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se.
Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O povo saiu de Israel, Deus estava lutando para dar para eles um lugar, sim ou não? E o que eles estavam fazendo? Se queixando dos cuidados de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que na maioria das vezes que a gente lê isso daqui, a gente já pensa logo na murmuração desse povo, sim ou não? E é verdade, eles murmuravam, e quanto mais eles murmuravam, mais tempo eles passavam lá. Mas você viu quem que começou a murmuração no meio deles? Os estrangeiros, aqueles que não tinham o estilo de vida deles, que eles deixaram entrar no meio. Muitas das vezes nós perdemos o caminho porque nós deixamos o que é estrangeiro entrar dentro de nós. Nós já não somos mais povo dessa terra. Então o que é dessa terra não pode entrar, porque se entrar vai nos mudar de rota, vai nos tirar o caminho, vai nos fazer queixar de Deus. Todas as vezes que nós deixamos algo que é exterior entrar, ele corrompe aquilo que Deus está construindo e nos dirigindo. Deus tem um alvo para as nossas vidas, sim ou não? Ele tem um objetivo para nós. Mas todas as vezes que nós perdemos o foco, nós murmuramos. E por nós murmurarmos, nós passamos um tempinho a mais no deserto. Deus não deixa de cuidar de nós. Nossas sandálias não vão se acabar, as nossas roupas não vão se desgastar. O cuidado dele vai continuar. Amém? O fogo dele à noite para te aquecer, a sombra durante o dia vai continuar. Mas o que ele mais deseja comigo e com você é nos levar até a Canaã prometida, até a terra prometida. Eram 11 dias que se tornaram 40 por causa da queixa, por causa daquilo que era externo entrando para o interno e tirando-os do objetivo, tirando-os da mentalidade que Deus estava depositando sobre eles. Deus estava falando o que para eles naquele tempo? Preocupa não, que eu sou aquele que cuida de vocês. Não preocupa não. Cara, o povo não precisava nem trabalhar, a comida caía do céu. O deserto estava quente, tinha uma nuvem para poder ficar sobre eles o tempo inteiro. O deserto é um lugar ruim, mas como disse o pastor Cícero naquele dia, ainda que você esteja no deserto, mas se você estiver dentro do propósito, ali é o melhor lugar da face da terra. E nós estamos onde estamos e murmurando. Por quê? Se Ele mesmo estando aqui, Ele está cuidando. Nós fazemos jejum de comida. E para muitos aqui, eu brinco muito com o Fábio. O jejum de comida não tem efeito nenhum. Sabe por que não tem efeito? Porque ele não está nem aí com a comida. Ele nem importa com a comida. Mas deixa eu falar para você, jejua essa boca santa sua aí que fica murmurando para ver. Segura essa boca aí que te liga ao inferno. A Bíblia diz em Isaías que o melhor jejum, aquele que o Senhor nos aguarda, é o jejum, é o que desliga-nos daquilo que o inferno tem conosco. Se é murmuração que o inferno acha em você, porque é assim, amado, o inferno encontra em você algo que você dá a ele, e através disso ele faz o que faz com você. O diabo só consegue nos pegar naquilo que nós temos que é dele, que nós mantemos, não é que nós não temos mais isso, mas nós mantemos em nós. Você murmura, capeta, o diabo, todos os demônios do inferno vão te dar mais situações para fazer você continuar murmurando.
sua boca santa, que pode trazer dos céus coisas maravilhosas, está sendo usada para trazer do inferno coisas horrorosas. Vigia a sua boca, vigia o que você fala. Amado, olha aqui a situação. Nossa, era uma coisa que minha mãe fazia muito no passado. Hoje, graças a Deus, ela não faz mais. Se Deus quiser, eu creio que não. Mas toda vez que a gente se reunia com os parentes, minha mãe começava a contar da situação difícil que nós estávamos passando na época. Sabe o que isso fazia na época? A gente passava até fome, dificuldade dentro de casa. O negócio era feio. Não, os parentes não ajudavam em nada, mas o inferno pegava todas as palavras e falava: ah é? Então eu posso fazer mais, porque você está dizendo. Mas um dia eu tomei minha posição dentro de casa. Eu falei assim: Deus, a minha mãe e meu pai ainda não está com o Senhor ainda, não está vivendo a vida que o Senhor tem para eles, ainda não se converteram novamente na época, e a gente passava muita dificuldade. Eu falei assim: mas eu dei a minha vida, eu entreguei completamente a minha vida para Ti, então não tem mais porque a gente continuar passando essa situação dentro de casa, não tem. Comigo aqui dentro dessa casa, não. A partir de hoje eu não aceito mais essa situação. Inferno, ainda que minha mãe, meu pai, seja quem for de dentro dessa casa, abra os lábios para poder falar alguma coisa, eu cancelo, porque a autoridade espiritual até hoje aqui, por enquanto, sou eu. Então eu estou cancelando e não aceito mais. Cara, a situação começou a mudar. E mudou. Eu tenho a minha parcela espiritual dentro do meu lar, mas a minha mãe e o meu pai são as autoridades de dentro de casa. Então a maior parcela é deles. E todas as vezes que eles abriam os lábios para poder proclamar isso, traziam sobre nós isso. Mas a partir do momento que a nossa confissão muda, que as palavras dos nossos lábios mudam, tudo muda ao nosso redor. Amém. Ah, mas eu estou triste por dentro, eu estou abalado por dentro, a situação está feia, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo outro. Mas confessa ao contrário, porque você vai começar a atrair do céu a verdade que Cristo estabeleceu para nós. Amém? Eu vou continuar aqui para você ver o quanto que nós precisamos mudar o nosso foco, porque às vezes a gente está focado em lutar nessa terra para conquistar o que é dessa terra, enquanto o papai está nos dizendo: luta no Espírito, no reino do Espírito, só para confirmar o que eu já te dei. O que falta para mim e para você, para nós termos aquela mansão, aquela casa maravilhosa, ou viajarmos pelo mundo afora pregando a palavra do Senhor, é só fé, é só acreditar. E para que nós possamos tomar a nossa posição em relação a isso, nós temos os meios que nós sabemos que nós temos para nós adquirirmos um pouquinho mais de fé. Sim ou não? Eu às vezes ouço umas coisas que eu fico assim: gente, a gente vê as pessoas jejuando, sim ou não? A gente lê na palavra: o povo todo jejuou para que Esther fosse até o rei, e tarará, e conquistasse o favor do rei, sim ou não? Mas a Esther e nem o povo que jejuou, não jejuou para que acontecesse aquilo. Eles jejuaram para que a fé deles fosse alicerçada, eles pudessem crer que o Senhor colocaria as palavras certas em Esther e colocaria o anjo do Senhor que seguraria as mãos do rei para que Esther não morresse diante do rei. Eles jejuaram pela crença, eles jejuaram para crer. Não, eles jejuaram para que Esther chegasse diante do rei e não morresse. Não, é isso, esse era o objetivo final. Mas o jejum não fez isso. Quem fez isso foi o nosso Pai, o nosso Deus. O jejum que você jejua não é para mudar a situação de alguém ou a situação da igreja. Ele é para mudar eu e você. Ele é para nos alicerçar em fé.
Você fala assim, eu quero, vou colocar a situação para você, eu quero ver mais gente sentada nessa cadeira, então eu vou começar um jejum de 1 semana. Cara, vai dar resultado. Você sabe por que vai dar resultado? Porque ele vai te mudar por dentro, e ele vai te colocar uma fé tão grande, porque a sua carne vai estar morrendo, que isso vai acontecer. Entendeu? Não, mas eu oro tanto, eu vou orar tanto que meus filhos tudo vão se converter para o Senhor. E vai mesmo, porque a oração, principalmente em outras línguas, vai te mudar por dentro, vai te colocar de volta na rota, ela vai te levar para mais perto de Deus, o seu Pai. E aí Ele vai cumprir aquilo que Ele disse: aqui perto de mim, sentado só eu e você, nesse lugar eu vou te recompensar. Está entendendo? Seu objetivo, às vezes, você foca nas pessoas e tenta ir com armas naturais nas pessoas, enquanto o seu objetivo está lá nas regiões celestiais. Cara, tudo está pronto. Você quer o seu filho convertido, seu pai convertido, seu irmão convertido? Você quer? Já está pronto, porque o Senhor, Ele lançou uma palavra: você e a sua casa são meus. Não foi assim que Ele disse? Ou não? Não, você está entendendo. Vamos compartilhar comigo essa fé. Você e a sua casa, eu e você, somos todos dele, sim ou não? Sua família inteira é dele, sim ou não? Cara, se essa é a palavra que Ele disse, é porque já está decretado. É um decreto. Você e a sua casa é dele. Pronto, acabou. Se os seus olhos hoje não conseguem contemplar, algo está errado em você. Não é com Ele, não é com a sua mãe, não é com o seu pai, não é com o seu irmão e nem com o seu filho que está errado. Ah, mas eles não se convertem, eles estão fazendo isso de errado, eles estão bebendo, eles estão nas drogas. Não é ele que está errado, é eu e você, porque nós ainda não tomamos posse dessa palavra. Então o que está precisando? Você está focando em ir lá e ajudar com misérias, dando pão quando ele pede pão, enquanto você deveria estar indo para onde? Está indo para a oração na terça e na sexta, está indo para dentro do seu quarto orar, está indo para o culto na quarta, no domingo, está indo para as reuniões de palavra no sábado. Esse era o lugar para você estar, era esse lugar que você deveria estar. E enquanto isso, você está onde? Tentando com as suas forças. O seu esforço próprio, ele tem limites. Nós precisamos dele sim, para nos manter de pé, para nos fazer mesmo desanimados caminharmos e irmos até a igreja, para entrarmos no quarto desanimado completamente. Seu esforço próprio, ele tem esse poder ainda, ele te ajuda nisso daí. Mas para fazer aquilo que já está feito, vou te falar uma coisa: vai dar trabalho, você vai suar bastante. Mas se você fizer o contrário do que o povo de Israel estava fazendo, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de olhar com seus olhos naturais, de ouvir o que é externo, de ouvir o estrangeiro, de ouvir as vozes que te tiram do foco que é Ele, que é o reino do Espírito. Muitas das vezes você tem aquelas pessoas que ficam pegando no seu pé. Tem ou não tem? Aquelas pessoas difíceis, talvez. Tem aquelas pessoas complicadas na sua vida. Tem ou não tem? Não tem umas pessoas assim na sua vida? Principalmente quando é casado. Quando é casado e tem o marido ou a esposa, é difícil demais dar conta. Jesus tinha um dos 12 que era um capeta. Jesus próprio disse: esse é o diabo. Não, gente, eu vou repetir isso para você. Talvez na sua vida exista um capeta, um diabo em forma de gente. Seja seu marido, seja sua esposa, seja seus filhos, seja algum amigo seu. Mas sabe o que acontece? Jesus, quando estava com esse capeta, com esse diabo lá sentado com ele na roda, Jesus não chamava ele de capeta nem de diabo para ele não, chamava ele de amigo, porque ele motivava Jesus a ir para o fim do propósito dele. Muitos casados, muitos maridos e esposas ou filhos têm aquele demônio na vida dele que o motiva a orar mais,
que o motiva a jejuar mais. Por causa desse capeta, ou esse me dá trabalho. Eu tenho que orar 24 horas do dia para esse demônio se converter, porque esse me dá trabalho. Amado, não larga dele não. Não abandona ele, esse filho seu, esse irmão seu não. Esse demônio que está aí na sua vida é para te levar para mais perto de Deus. Tem muitas pessoas, eu já vi aqui acontecer aqui nesse lugar, que eram casados e o marido ou a esposa era um demônio na vida dele ou dela. Mas enquanto ele era encapetado e dava trabalho demais para essas pessoas, ela estava aqui firme e forte. Ela estava indo para o quarto orar. Ela estava lá lutando, tentando trazer, paz para dentro de casa, tentando trazer vida para dentro de casa, sabe? E isso fazia com que a pessoa fizesse o quê? Ficasse mais pertinho do pai. E o pai, eu estou achando bom demais. Esse probleminha, essa dificuldade que faz com que ela deita no meu colo, que ele deita no meu colo. Faz com que ela se apaixone um pouquinho mais por mim e eu aproveito. Já viu quando você tem um sobrinho? Acontece muito comigo. Um sobrinho. E ele não é muito daquele denguinho, não gosta muito de abraço. Mas quando ele passa um susto, ou quando ele está machucadinho, alguma coisa, você vai e pega ele e começa a apertar. Pelo menos comigo eu faço isso, eu aproveito. Eu aperto, eu beijo. Eu aproveito aquele momento que ele está com medo de alguma coisa. Muitas das vezes, nosso pai não quer essa situação para nós não. Mas esse diabo é necessário para nos levar para o colo dele. Às vezes vem essa situação difícil para mim, para você. A gente machuca o joelho, rala o joelho, cai em algum lugar. Não é porque o pai quer não, ele não quer isso para ninguém. Mas é a única maneira da gente sentar no colo dele de volta. É a única maneira que ele achou, que ele encontrou, para que a gente pudesse orar um pouquinho mais. E isso para ele é fantástico. Meu filhinho está aqui comigo. Ainda que seja por meio dessas merdas, desses problemas. Eu não queria isso para ele. Essas pessoas removeram aqueles que o levavam para o propósito deles, esses diabos, esses demônios. Quando eu falo disso, eu falo de pessoas, tá? Não estou falando de demônios propriamente dito, não. Eu estou falando dessas pessoas que davam trabalho para eles. Sabe o que aconteceram com eles? Morreram. Estão lá no mundão, perdidos. Porque não quiseram continuar. Perderam a pessoa, se perderam o colo de pai. Você quer isso? Muitas vezes nós perseveramos para tentar ajudar pessoas com o que temos materialmente, em dar uma cesta básica, em dar um dinheiro, em dar isso, dar aquilo outro, enquanto o que nós temos que é mais importante e mais poderoso para poder trazer a mudança das pessoas, nós desistimos, que é de orar mais, que é de ir para a intercessão, interceder pela igreja, interceder pelos irmãos, que é de ir para dentro do nosso quarto, interceder por lá também, jejuar, pregar para alguém, pegar a Bíblia, abrir, peraí, vem cá, filho, filha, mãe, pai, amigo, vem cá, senta aqui comigo, aqui, deixa eu ler uma palavrinha, eu só vou ler essa palavrinha aqui, senta aqui comigo, colocar uma pregação na televisão, assistir uma pregação, vir para os cultos, vir para a oração. É aí que você entra em batalha para poder resgatar alguém, ou para poder mudar uma situação. Não é indo lá comprar uma cesta básica, ou atrás do vereador, ou atrás disso, daquilo outro, ou atrás de quem possa trazer um pão para eles comerem. Isso vai acabar. O pão vai acabar. Mas a semente que você planta, quando ela é plantada no lugar certo, que é no Espírito, essa é a terra boa. Amada, a terra boa não é essa terra, a terra boa é o Espírito, é no Espírito. Quando você planta no Espírito, a Bíblia diz que tem fruto sim, porque nenhuma palavra que é lançada não volta vazia, ela volta cheia de frutos. Daniel capítulo 10, depois você leia, estava lá orando.
Diz assim, ó: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Essa visão mostrava alguns fatos que com toda certeza iriam acontecer no futuro. Tempos muito difíceis que haveriam de vir, tempos de guerra e sofrimento. Desta vez Daniel entendeu perfeitamente a visão. Eu, Daniel, tive a visão depois de passar 3 semanas lamentando e chorando. Durante essas 3 semanas eu não comi nem bebi nada, nem carne, nem vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Eu também não usei nenhuma essência aromática. Então um dia, no 24º dia do primeiro mês, eu estava andando pela margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele desse homem brilhava, do seu rosto saía uma luz parecida com a dos grandes relâmpagos, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Quem era? Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam. E quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Somente eu, Daniel, enxerguei aquela visão, e os meus companheiros não viram nada. Mas de repente ficaram completamente apavorados e correram procurando um lugar para se esconder. Aí eu fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão impressionante, eu perdi completamente as forças das pernas. Fiquei muito pálido, pronto a desmaiar de tanto medo. Quando ele falou comigo, eu caí com o som da sua voz prostrado ao chão e perdi os sentidos. Mas uma mão me tocou e me levantou, deixando-me apoiado nos joelhos vacilantes e nas minhas mãos. Aí eu ouvi uma voz que dizia: Daniel, Deus te ama muito. Levanta, ouça o que eu vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então eu me levantei, tremendo, e ele continuava: não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos foram ouvidos e no céu e respondidos no primeiro dia que você pediu. Quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar, Deus já tinha te dado o que você havia pedido, Daniel. E eu fui enviado para te encontrar. Mas durante 21 dias, o príncipe que dominava o reino da Pérsia estava me impedindo. E foi então que enviei Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Você entende que Deus fala a mesma coisa para mim e para você? No primeiro dia que você começou a pedir para Ele, Ele já te deu. Se você ainda não está vendo o que Ele te deu, você está precisando lutar, não nessa terra, mas no reino do Espírito, com as ferramentas espirituais, com as armas do Espírito que Ele nos forjou. Amém? Toma seu lugar, toma sua posição. Amém? Amém? Coloque sobre os seus pés. Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar